Ora, bom dia a todos. Vamos então dar início a esta pequena lição sobre os profetas. Eu falei na anterior sobre os apóstolos e agora quero falar sobre os profetas e estou a tentar tornar isto o mais simples e o mais prático possível. Na verdade, aquilo que eu acredito é que isto não se trata de pessoas especiais, mas trata-se do mover do Espírito Santo no meio da igreja. E isto eu não me estou a referir apenas a estes serviços ou ministérios para pessoas que estão em liderança, mas para pessoas que estão muitas das vezes no meio da congregação, pessoas anónimas, pessoas que estão nas suas casas, pessoas que de alguma forma são movidas pelo Espírito, uma vez que todos nós sabemos que o Espírito Santo desceu sobre toda a carne e há uma liberdade que só Deus a tem de se poder manifestar em quem Ele quer, como Ele quer e aonde Ele quer. E Ele usa determinadas pessoas, capacitando-as, e Paulo vai identificando isso na sua forma, na sua compreensão. Nós lemos Efésios 4:11, daqueles 5 ministérios principais. Falamos também sobre 1 Coríntios 12 e Romanos 12, 4-8, para que pudéssemos juntar tudo. E tudo aquilo que Paulo falou, quer em Coríntios, quer em Romanos, nós acabamos, para simplificar mais as coisas, acabamos por inserir em Efésios 4:11. Por isso é que eu digo, não são pessoas especiais, mas são pessoas usadas pelo Espírito de formas diferentes, com manifestações diferentes. E algumas dessas pessoas podem, incluindo, como aconteceu com Paulo e com muita gente, operar nos mais diversos dons e manifestações do Espírito Santo. Portanto, nós falamos um pouco sobre os apóstolos e apontamos para Jesus, ele que é o maior apóstolo, ele que é a nossa referência como ser um apóstolo. Dei até um exemplo sobre uma senhora que eu encontrei em Angola, uma freira, que para mim é uma senhora que tem um ministério apostólico, apesar dos evangélicos terem uma tendência de olhar para os católicos como alguém, por vezes, muito averso, mas não é isso que Jesus vem chamar. Jesus vem chamar corações que estejam dispostos. E eu, quando olhei para aquela senhora, vi a disposição dela, a disponibilidade, a forma como ela se entregou, de uma forma apaixonada, a uma causa. E eu falei nisto no vídeo que falei sobre os apóstolos, e ali estava uma senhora que para mim era uma apóstola, era alguém que era enviado, que era comissionado. Os profetas. Eu não queria aqui falar de algumas passagens bíblicas sem primeiro dar um toque nisto, que é o seguinte: nós encontramos profetas quer no Velho, quer no Novo Testamento. Têm algumas diferenças, nomeadamente nas suas funções a que Deus os chamava. Nós vemos que os profetas do Velho Testamento eram também muitas das vezes tratados como os videntes, por causa da manifestação sobrenatural que eles tinham em ver determinadas coisas no mundo do Espírito. Nós vemos que os profetas tinham uma grande responsabilidade de ungir 3 tipos de pessoas, e o Espírito usava basicamente 3 tipos de pessoas: os reis, os sacerdotes e os profetas. E os profetas eram usados por Deus para se dirigirem aqui ou ali, para tomarem determinadas atitudes que muitas das vezes traziam não apenas alegria, mas uma profunda tristeza. Nós percebíamos no mover dos profetas, ao lermos o Velho Testamento, que muitas das vezes até havia um temor, uma coisa, havia medo quando um profeta, estou a falar de um profeta verdadeiro, porque também já naquele tempo, não é só hoje, havia falsos profetas, mas um profeta verdadeiro, o povo sabia que aquele homem, ao temer a Deus, ao servir a Deus, o povo sabia que aquilo que aquele homem dissesse iria se cumprir. Então, nós podemos ver o exemplo de Samuel, quando foi à casa de Jessé, o pai de David. Os anciãos e aquela gente que o recebe, eles perguntam: é de paz a tua vinda? É de paz?
porque Samuel, na verdade, tinha uma fama de um homem íntegro, de bom caráter, apesar de ter tido filhos muito, muito complicados, mas este homem era um homem muito íntegro para com Deus e para com o seu próximo, um homem com discernimento e uma visão muito clara do coração de Deus acerca da vida prática. Então as pessoas tinham esse receio, o profeta tinha um peso muito grande, muito grande. Então nós, e com muitas ações sobrenaturais de Deus. Quero reforçar isso. No Novo Testamento eu não digo que não haja ações sobrenaturais de Deus na vida destes homens. Homens e mulheres. Eu aqui incluo os dois géneros. Mas aquilo que nós observamos é que o Espírito Santo foi derramado agora sobre toda a carne. Então o Espírito usa a quem quer e como quer. E temos a maior referência de todas, que é depois da vinda de Jesus, a nossa referência fica marcada por Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, é com Ele que aprendemos, e nós somos chamados por Deus a nos tornarmos parecidos, gradualmente, processualmente, com Jesus. Essa é a nossa chamada. E isso implica nós caminharmos, ir aprendendo, crescendo e, ao mesmo tempo, desenvolvendo frutos que vão brotando na nossa vida. E esses frutos, assim como uma árvore não come os seus frutos, mas são os outros, é o mundo exterior que come, assim nós somos chamados a ser árvores que produzem fruto, bom fruto, para que outros possam usufruir desses frutos. Por isso é que eu sempre digo a vocês que o Evangelho tem este aspecto prático. Alguém que pregue, quando nós pregamos, quando nós ensinamos, quando nós nos aprofundamos nestas realidades e não temos uma vida prática, quer do dia a dia na nossa vida pessoal, com aqueles que nos rodeiam, com os conflitos que aparecem, porque os conflitos aparecem e nós precisamos de os gerir, com as pessoas e com as necessidades à nossa volta. Se não houver um aspecto prático, então eu tenho-vos dito, e é verdade, é pura demagogia. E Jesus nunca foi um demagogo. Ele nunca foi um demagogo. Ele alimentou quem tinha fome, ele curou quem estava aflito e com dores e com doenças, ele abraçou, ele sentou-se com quem tinha dores de alma e de peso de culpa. Ele nunca desprezou, mas ele era a palavra, ele era a verdade, e quem o rejeitava, e ele seguia em frente. Ainda hoje é assim. E um profeta tem que ter muita consciência disto que eu estou aqui a dizer, porque anda no chão da vida e anda na revelação do Espírito, mas um profeta não é um adivinhador. Um profeta não é aquele que tenta saber tudo e mais alguma coisa da vida dos outros. Muita gente hoje se chama profeta dentro da igreja só porque soube uma coisa ou outra e faz daquilo um caso e tenta trazer medo às pessoas. Eu ainda aqui há uns tempos ouvi um marido, que é pastor de uma igreja, chamar a esposa ao palco e ao chamar a esposa ele disse ao povo: vamos ouvir a profeta do Senhor. E isto é uma forma de trazer temor, é uma forma de trazer medo, é uma forma de misturar uma visão do Velho Testamento com o Novo, para que aquele peso simbólico que havia no passado passe para agora. Mas nada disto. Paulo identifica muito bem o que é um profeta. Basicamente, Paulo diz que o profeta traz, ou aquilo que o profeta traz deve ser exortação, consolação e edificação. Então, tudo o que você vê na vida de uma pessoa dessas, que se diz profeta e que não traga consolo, edificação ou exortação, que não traga verdade de vida, é melhor não acreditar numa pessoa dessas. Quando nós entregamos a vida a Jesus e começamos a entrar mais nestes meandros, nós comemos muita coisa errada, achando que é certo. Como Paulo diz, mas depois vamos crescendo e vamos começando a deixar as coisas de menino. E vamos aprendendo, é com Jesus. É com Jesus. Jesus, por exemplo, ainda dentro do quadro do Velho Testamento, Jesus diz que João Batista tinha sido o maior profeta de todos os tempos. Até àquela data, nascido de mulher, João Batista tinha sido o maior profeta. E, no entanto, nós não vemos João Batista a ungir ninguém, nós não vemos João Batista a operar qualquer milagre que fosse. Nós vemos João Batista com uma língua extremamente cortante.
cortante, mas ungida pelo poder do Espírito Santo. Se João Batista entrasse hoje nas nossas igrejas, era corrida a pontapé. Era corrida a pontapé. Provavelmente João Batista foi preso porque talvez se tivesse até metido em questões que se calhar não lhe era permitido. Porque a chamada de João Batista era ser instrumento de Deus, era ser a voz de Deus para preparar o caminho do Senhor. A chamada de João Batista não era especificamente meter-se na vida pessoal do rei Herodes, que nós sabemos que ele tem razão e sabemos que não só o rei Herodes, toda aquela camada daquela elite social, aquilo era tudo gente corrupta. Mas João Batista entrou num assunto específico que particularmente não tinha nada a ver com ele. A chamada dele era preparar o caminho de uma forma brutalmente visível, porque aquelas multidões que iam ter com João Batista, iam ter com um homem mal vestido, iam ter com um homem todo a cheirar mal, um homem com um aspecto horroroso, que hoje não é aceito nos púlpitos, não seria aceito nos púlpitos da igreja. Naquele tempo não havia fato e gravata, mas obviamente havia melhores roupas. João Batista, como descendente de sacerdote, o lugar dele seria no templo. E não, João põe de parte de toda uma vida religiosa instituída, não segue isso, mas segue a voz de Deus. E vai exatamente para o deserto, alimentar-se de gafanhotos, de mel e outras coisas que a Bíblia não fala, mas nós possamos calcular. A verdade é que João tem este aspecto, esta ação profética de trazer as pessoas para dentro da água do Rio Jordão e batizá-las ali, e isto é profético porque a água simbolizava um novo nascimento, simbolizava uma nova mentalidade, simbolizava uma nova consciência em cima da pessoa que havia de vir, e essa pessoa seria o Cristo. E tudo isto estava profetizado, apontado pelo profeta Isaías, que iria acontecer. Então, João, a chamada de João, o ministério de João, o serviço de João, é exatamente este: ser a voz, aquela voz profética, aquela voz que preparava o caminho. E como é que preparava o caminho? Mexendo com os corações. Aquelas pessoas que vinham a João, eles ficaram todos na expectativa da manifestação do reino de Deus, que quer a lei, quer os profetas apontavam para a vinda de Jesus. E Jesus pega em João Batista e diz, é Jesus quem afirma, que ele, dentre todos os homens, dentre todos os seres humanos, nunca tinha havido um profeta como ele. Até pelo peso da responsabilidade que João tomou, que caiu sobre João e que João tomou e seguiu e foi fiel. O facto de ele ter ido para a prisão por causa de ele ter uma língua como tinha, quando digo que uma língua como tinha, não estou a dizer que ele era maldizente. Estou a dizer apenas, e isto é um pensamento meu, que ele meteu-se num assunto que não lhe dizia respeito. Mas está a falar da vida pessoal de alguém. Que era verdade o que ele falou, era verdade, mas aquilo que eu estou a dizer é que provavelmente a vida de João Batista poderia ter ido noutro sentido. Tanto que ele entra num período de confusão, como qualquer ser humano, em que nós temos períodos de esgotamento e de confusão, e depois de ele ter tanta convicção de quem era Jesus, é ele quem começa a crescer dúvidas dentro dele. Mas tudo bem, mas e o que é que Jesus vem? Vem e mete um selo ainda. Ele confirma um selo na chamada de João Batista e diz que então, apesar de não ter havido milagres, de não ter havido aparentemente uma ação sobrenatural, a verdade é que sobrenaturalmente Deus chamou muita gente para preparar o coração daquelas pessoas através de João Batista para a vinda do Messias. E Jesus diz que não tinha havido outro profeta como ele. Então, nós vemos vários tipos de profeta, quer no Novo, quer no Velho Testamento. Mas você diz assim, então como é que eu vejo o que é um profeta, como é que não é? Ora bem, vamos para Jesus. Vamos para Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Nós não somos discípulos nem de Paulo, nem de Pedro. Nós não somos discípulos nem de João, nem de Moisés. Nós somos discípulos de Jesus.
E vamos ver o que é que Jesus diz. Em Marcos 6,4, Jesus se apresenta, se assume como sendo também profeta. Ele diz, uma vez que na terra dele, Nazaré, ele não foi bem recebido, Jesus diz uma coisa muito importante: não há profeta sem honra, não há profeta sem honra, a não ser na sua terra, na sua casa e na sua parentela. E isto é uma realidade e é uma verdade. Muitas das vezes aqueles que estão mais próximos de nós, uma vez que também conhecem as nossas falhas e fraquezas, eles não dão tão crédito. Eu não estou a dizer falta de caráter, não é isso que eu estou a dizer. Faço sempre uma distinção entre caráter e personalidade. Não há ninguém que não tenha as suas falhas e as suas fraquezas. Eu não estou a falar de mau caráter. Eu estou a falar de falhas e fraquezas. E muitas das vezes aqueles que estão perto de nós, que se apercebem mais destas falhas e destas fraquezas, não nos dão tão crédito. Só depois, com o tempo, é que eles começam a perceber, através das nossas atitudes como vida também. Se aquilo que nós pregamos é aquilo que nós vivemos. Se nós falamos de perdão e amor, é isso que nós praticamos, perdoamos e amamos. As pessoas que estão mais perto de nós vão ver isso. Inclusive, Jesus sabia o que estava a falar, porque na terra dele aconteceu isso, não só na terra, mas na casa, e com os familiares mais próximos, com a mãe, Maria, e com os irmãos. Em determinada altura, eles saíram até para o prender, a pensar que ele estava louco. No princípio, a própria família sentiu assim uma certa aversão de Jesus, porque Jesus obviamente incomodava, olha, incomoda até agora. Então, depois com o tempo, é que eles se firmaram na verdade. E mais tarde, um dos irmãos de Jesus, Tiago, acaba por escrever aquela epístola, acaba por ser um dos líderes da igreja em Jerusalém. Judas torna-se um verdadeiro discípulo. É o que escreve a carta. Temos a carta de Judas hoje registada. E por aí fora, a família se chegou mais tarde, se converteu, foi-se convertendo. Muito bem. Então, mas Jesus se apresenta como sendo profeta. Não há profeta sem honra. Então, depois Jesus, em João, capítulo 5, versículo 46, Jesus diz: se vocês ouvissem a Moisés, vocês acreditavam em mim. Se vocês crescem de facto em Moisés, acreditavam em mim também. Porque Moisés falou a meu respeito. Os cinco primeiros livros do Velho Testamento são atribuídos a Moisés. E Gênesis 3,15 tem logo a primeira promessa da redenção, referindo-se à semente da mulher, que é Jesus. A mulher não tem semente. Então, e nós sabemos que Jesus foi concebido, na verdade, pelo Espírito Santo. Depois, mais tarde, é Moisés quem afirma, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, Moisés afirma: de entre do povo virá um profeta, semelhante a mim, semelhante na chamada, assim como Moisés representa o Velho Testamento, representa a lei, Jesus representa a graça, representa a manifestação do reino de Deus. A ele ouvireis em tudo. Ouvireis em tudo quanto ele vos disser. Ali é que estará o foco da atenção. E depois, pelo Velho Testamento fora, os profetas vêm confirmando a vinda do Messias. Toda a gente estava à espera da vinda do Messias. Só que a forma como está falada, de uma forma profética, as pessoas, muitas interpretaram aquilo mal e por causa da manifestação, como está escrito, da manifestação do reino de Deus, as pessoas achavam que vinha aí um grande rei, um grande general, em que iria esmagar todos os inimigos e Israel iria ser o senhor do mundo. E de facto isso não aconteceu e poderia ter acontecido, mas o que acontece é que Jesus vem como um cordeiro que é sacrificado. E é o cumprimento da promessa. Ele é o leão da tribo de Judá, mas ele sendo leão, é cordeiro também. E foi difícil entender isto. Mas ele aqui apresenta-se como profeta. Ele vai buscar uma passagem do Velho Testamento para lembrar ao povo que Moisés tinha falado que viria um profeta. Então, se Jesus confirma em si mesmo que é profeta, então eu vou olhar para Jesus e vou aprender o que é um profeta. Eu vou olhar para Jesus e vejo
o que é um apóstolo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, eu vi como é que o Pai enviou Jesus. Eu vi como é que Jesus foi fiel e obediente ao Pai. Eu vi que Jesus tinha uma ação, uma obra, um plano, um propósito específico. Então eu vejo o que é um apóstolo em Jesus. Então eu vejo o que é um profeta também. Então como é que eu vejo o que é um profeta em Jesus? Jesus, em João capítulo 8, versículo 42 até 45, isto é um trecho de uma conversa que Jesus está a ter com muitos dos discípulos dos judeus que estavam a abandoná-los, alguns deles ferrenhos religiosos também estavam por ali, e que estavam a abandoná-lo. Porque Jesus estava a ser duro, mas a dureza de Jesus, ele estava a falar de vida. E o que Jesus estava a explicar ao povo é que as escolhas do coração não têm nada a ver com as necessidades básicas que nós temos. Porque Jesus estava a dizer, vocês andam atrás de mim porque comeram o pão, comeram o peixe, ficaram satisfeitos. Mas vocês têm que vir atrás de mim para comer o pão e beber o vinho. Eu como este pão. E Jesus começa, isto é uma linguagem obscena na cultura judaica. E isto, Jesus estava a chocar aquelas pessoas. Mas o convite ainda hoje é o mesmo. Porque ele disse, eu é que sou o pão da vida. Quem se alimenta de mim tem a vida eterna. Não morrerá. E isto não estava a entrar no coração daquele povo. Então, é interessante, no versículo 43 diz assim, porquê é que vocês não entendem a minha linguagem? Jesus faz uma pergunta, logo a seguir dá a resposta. E ele diz, porque não podem ouvir a minha palavra. Pergunta, porquê é que vocês não entendem a minha linguagem? Ou seja, a minha forma de falar. Porquê é que vocês não entendem a maneira como eu falo? Porquê é que não entendem a forma que eu estou a tentar explicar o que é vida? E é tão estranho olhar para os dias de hoje e ver a mesma coisa. As pessoas preferem andar atrás de gente com um aspecto milagreiro, esquecendo-se das palavras de Jesus. Mas Jesus dá a resposta e diz assim, porque não podem ouvir a minha palavra. E ele depois explica porquê. Vocês têm um pai que não é Deus. Se Deus fosse o vosso pai, vocês me amariam. Vocês têm por pai ao diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Não é que eles estivessem a ser mentirosos, mas é porque eles abraçaram uma mentira. Ser profeta é ter que ter isto, é ter todas as peças. Eu agora não posso dizer aqui um palavrão, senão muitos iriam ficar ofendidos, mas tem que ter tudo no sítio. Ser profeta é poder dizer com coragem às pessoas que quando elas não querem ouvir exatamente isto. Porquê é que vocês não entendem esta linguagem de Jesus? Porquê é que não fazem de Jesus a chave que interpreta toda a vida? Não é só apenas as Escrituras, Jesus interpreta a vida. Você quer vida? Olhe para Jesus. É simples, não é para a religião. Não é o que o meu pastor disse, ou aquele pastor disse, ou eu próprio aqui. Você quer vida? Olhe para Jesus. Porque Jesus sempre chama para Ele. E estou aqui a dizer que é para você ir para Jesus, não é para mim, é para Jesus. Porque Jesus faz a pergunta e dá a resposta. Porquê é que vocês não entendem a minha forma de falar? Vocês não entendem porque não podem ouvir a minha palavra. Mas eles não eram surdos. Eles não eram surdos. O que Jesus estava a dizer é que eles tinham abraçado uma mentira, tinham abraçado uma causa falsa. E eu ouço constantemente causas falsas instaladas no coração dos irmãos e é por isso que a apostasia entra. Porque não ouvem a voz profética de Jesus. Ouvem todos os profetas, menos a Jesus. E esta é a pura da verdade. Há manifestações do Espírito Santo, algumas delas estão enumeradas em 1 Coríntios 12, que são usadas, sim, através de ministérios, seja de apóstolos, profetas ou outro qualquer. Eles são usados. Muito bem, eu compreendo, mas isso tem que apontar para Cristo, isso tem que bater certo com Jesus. Não batendo certo com Jesus é para pôr de parte, ponto final. Venha de onde vier, venha de uma pessoa extremamente respeitosa, jubilada, no meio.
Irmãos, isso é tudo treta. Isso é tudo treta, amigos. O filtro é sempre Jesus. Jesus é a chave que interpreta as Escrituras. E Jesus está a dizer, vocês não ouvem a minha palavra. Porque não podem. Porque abraçaram uma mentira. Vocês têm por pai ao diabo. E pai fala de dependência. E eles instalaram-se, eles tinham comido. E eles ficaram muito ofendidos, muito chocados. Porque nós temos por pai a Abraão. Abraão, na linguagem bíblica, significava a origem da fé daquele povo. Mas Jesus disse, se vocês realmente gostassem de Abraão, amassem também Abraão, vocês conheciam-me. E depois, quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou... Isso foi um escândalo. Aquilo que eu vos estou a tentar explicar é que você quer ver um profeta, você tem duas opções, ou continuar com duas paulas religiosas, e eu não estou a ofender ninguém, porque Salmos fala mesmo disto, que nós muitas vezes somos como os animais, que é preciso usar um cabresto, ou nós continuamos com duas paulas religiosas e abraçamos o que nos impingiram de errado, porque há coisas que nos ensinaram correto, mas há coisas que nos impingiram errado. Errado! Eu fiz parte do movimento evangélico. Eu fiz parte, basicamente, de três movimentos evangélicos. Aquele ao qual eu nasci, é incrível como é que, passado tantos anos, há pessoas que sabem que aprenderam errado e continuam a ensinar errado só porque não conseguem sair daquela gaiola. Há coisas que aprendemos bem, nem tudo é errado. Há coisas boas, aproveitamos. Mas há coisas que eu vejo acontecer em várias pessoas, em vários colegas que estiveram comigo, e eu vejo-os constantemente a afirmarem coisas que nada têm a ver com Jesus. Mas para parecer bem, eles metem lá o nome de Jesus. E isso é como se eles estivessem a passar a responsabilidade para Jesus dele ter dito uma coisa que nunca disse. Vocês não podem ouvir a palavra. É o que Jesus diz àqueles que deixaram-se instalar no coração mentira, não querem ver a verdade. Não querem ver. E quem não quer ver a verdade nunca conhece verdadeiramente bem a pessoa de Jesus. Porque Jesus nada tem a ver com ambientes religiosos. Jesus é vida e é no chão da vida. Agora é uma transformação interior. E estes ministérios manifestam-se mesmo. E torno a repetir, não é só quem está em liderança, é no meio do povo, é no meio de gente que nós não damos crédito. É no nome de gente que muitas das vezes nós não damos créditos. Nenhuns. Muito bem. João 12, 49 diz assim, não falei, disse Jesus, de mim mesmo, mas do Pai, daquilo que o Pai me pôs em mim. João 12, 49. Quer ver um profeta? É muito simples. Jesus diz, olha, eu não falei de mim mesmo, mas aquilo que o Pai me disse, eu falei. Este é um profeta. Você quer ver um profeta dentro da igreja ou fora dela? Ou quer ver um profeta? Ouça aquilo que o homem está a dizer a uma mulher. E veja se de facto é aquilo que o Pai disse. Tanta vez que eu ouço, olha, o Senhor me disse, ou assim diz o Senhor, tanta vez, eu passei por esse processo infantil. Nem tudo é infantilizado. Quando alguém fala em nome de Deus, o Espírito de Deus se manifesta assim. E manifesta-se de várias formas. Jesus era e é Deus. E ele falava, e não há fala em Jesus fora de Deus. Eu repito, não há fala de Jesus fora de Deus. Jesus não se apresentou como alguém carrancudo. Jesus, na verdade, se apresentou como alguém com uma ironia fina, com sentido de humor, com perguntas extremamente irónicas e com humor, carregado com humor. Jesus era alguém afável e amável, que ele deixava vir as crianças até ele. E não há nada em Jesus fora de Deus. Não há nada em Jesus fora de Deus. E é este Jesus que, depois de dizer que o Espírito... repare, e esta é a nossa confiança e a nossa convicção. O Espírito Santo era sem medida sobre a vida de Jesus. Certo? Então, se nós estamos a falar de Jesus, em que a Bíblia o apresenta
como sendo o Criador de todas as coisas. E não pergunte este mistério entre Ele e o Pai e o Espírito Santo, porque ninguém sabe tudo, e aquilo que nós não sabemos, se Deus não revelar, é melhor estar quieto. Ele próprio diz, dando o exemplo, eu falo o que o Pai me diz para eu falar. A questão aqui é o seguinte: se alguém me diz a mim, Deus falou-me isto e falou-me aquilo, como é que eu vou saber se é ou não? Primeiro, está de acordo com aquilo que Jesus ensinou? Não sei, vá saber. Pergunta a alguém que saiba. Vá ler. Eu não sei ler, pergunta a alguém da sua confiança. A alguém que seja discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. Pergunta a alguém. Segundo, o que é que o Espírito Santo está a testificar no seu coração? Isso é que é importante. E isso é outra lição. Isso é outra lição. Quando no outro dia o meu amigo Fernando Brito estava a falar sobre crer e conhecer, que são 4 lições sobre crer e conhecer Jesus, tem a ver com isso, sabe? A forma como nós buscamos a Deus, não é a forma, aqui não há fórmulas mágicas, mas a inteireza, a integridade do nosso coração diz muito daquilo que eu agora estou a falar, fala de sensibilidade à voz do Espírito. E isto é a coisa primeira que eu vejo no coração das lideranças, é esta frieza espiritual. A frieza espiritual nota-se pela forma como se vão desviando gradualmente do Evangelho e não medem já o que dizem, nem o que falam. Nós estamos e sabemos e temos falado sobre isto, por isso há tanta voz no mundo. Já naquele tempo havia, e Paulo fala tanto sobre isto, Paulo há 2000 anos atrás fala tanto sobre isto, de tanta gente a desvirtuar o Evangelho e a desviar a igreja do Evangelho, trazendo outros conhecimentos, trazendo outras filosofias e trazendo inclusive o Velho Testamento para manter as pessoas presas a uma religiosidade. Então, eu olho para um profeta olhando para Jesus e depois eu vejo. Muito bem, para terminar, João 6,63, Jesus diz assim: as palavras que eu vos falo são espírito e são vida. E está tudo dito. Profeta tem que trazer espírito e vida. E sempre produz vida. Uma igreja que tem as portas abertas. Agora estou a falar de uma igreja local. Estou a falar de uma congregação em que as palavras que se ensinem são espírito e vida. Estas palavras têm que se traduzir em espírito e em vida na comunidade onde estão inseridos. Dê para onde der. Eu sei que há gente que está à frente de igrejas que já me chegou aqui aos ouvidos algumas coisas, que estão alguns zangados comigo, pensando que eu estou-me a armar em qualquer coisa. Meu amigo, você pode ficar raivoso comigo o que você quiser. A verdade é entre si e Deus, e você sabe que eu não estou a mentir. Quando nós abrimos uma porta, essa comunidade onde nós estamos inseridos, essa vila, essa aldeia, essa cidade, de alguma forma, tem que beber do espírito e da vida. Porque senão, o que nós estamos a fazer é preencher um espaço e nada mais. Essa cidade precisa de saber que há ali uma sala de acolhimento. Mas essa sala de acolhimento só vai funcionar se de facto, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os ensinadores, os mestres, quer estejam no púlpito, quer estejam fora dele, compreenderem estas verdades e serem uma bênção no meio dessa cidade, no meio dessa vila, no meio dessa aldeia. Se de facto o coração de Jesus fluir através deles. Jesus diz que, eu falei neste versículo, no último jantar, depois de Jesus ter dado aquela lição de humildade,
não é? O maior apóstolo, o maior profeta, o maior evangelista, o maior pastor, o maior professor. Jesus não é apenas o maior, Ele é aquele. Ele é aquele que depois de subir aos céus, Ele deu dons aos homens, deu dons à humanidade, através do Espírito Santo. Ele que é o nosso maior exemplo, Ele dá-nos uma lição de humildade, e vem registado em João capítulo 13, aonde Ele, de seguida, Ele diz: um novo mandamento vos dou, e não vou cansar de dizer a mesma coisa. Jesus está a dizer um novo mandamento, e um novo mandamento vos dou não era uma ação para nós fazermos dentro da igreja, não. Ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus está a dizer como eu vos amei. Então, a forma como Jesus nos ama e a forma como Jesus traz para nós espírito e vida. Você tem uma casa aberta, tem uma igreja, seja ela, em termos de números, seja ela pequena ou grande, e você assusta-se. Se for pequena, assusta-se com a pequenez da igreja, porque tem compromissos financeiros, porque tem uma série de situações. Eu sei o que é isso, porque já tive que lidar com estas situações todas. A questão não passa por aí. A questão passa pelo seguinte: nós temos a coragem de assumir diante de Deus que estamos a cumprir a nossa chamada. Nós temos a coragem de, diante de Deus, de que aquilo que flui de nós realmente é espírito e realmente é vida. Se é, aonde é que está o espírito e a vida na cidade ou pelo menos no bairro onde nós estamos? Aonde é que estão? As autoridades conhecem-nos. As autoridades podem contar connosco. As autoridades sentem confiança para mandar toxicodependentes, prostitutas, sem abrigo, virem ter connosco. Ou nós vamos dizer a essas pessoas: olha, ponham-se na rua, vão ter com o A, com o B, com o C, e nós entre nós. Será que os nossos irmãos nos conhecem? Você pode dizer: eu não me consigo comunicar com o pastor A, com o pastor B, com a congregação A, com a congregação B. Não estou a falar disso. Estou a falar para... De alguma forma eles conhecem. Em conjunto não se pode fazer nada. Aquilo que eu estou a dizer é que o espírito e a vida não se podem conter. Isso não existe. É espírito. Não se pode prender espírito. E a vida... Quem é que pode prender a vida? Ninguém pode prender a vida. Vocês têm que perceber, e quando eu digo vocês têm que perceber, são aqueles que ficam raivosos comigo. E tenham lá paciência, deem por onde der. Eu sou discípulo de Jesus, não sou discípulo de nenhum de vocês. Vocês têm que perceber que nós estamos diante de Deus, e por muito que nós consigamos passar a areia para os olhos das pessoas, nós não conseguimos fazer isso com Deus. Então, nós precisamos de nos dispor. Nós precisamos de começar de novo. Nós precisamos de pedir e de ir às pessoas que estão em necessidade e de ir à sociedade que mais ninguém quer ir. Nós precisamos de parar de nos queixarmos da parte mais podre da sociedade onde nós temos uma casa aberta e temos que lá ir. Nós somos chamados a ir lá. Nós temos sem-abrigos a dormir às portas das igrejas e ninguém os recebe. Epá, desmintam-me se isto é uma mentira, desmintam-me. Querem ver profetas? Vocês andam à procura de profetas para quê? Vocês precisam, e eu, é de sermos profetas. De levarmos consolo, exortação, consolação. Isto é espírito e é vida, foi o que Jesus disse. Ele diz: as minhas palavras são espírito e são vida. E ele diz: porquê é que vocês não entendem a minha forma de falar? Porque vocês não podem, porque abraçaram uma mentira. Vocês instalaram-se na mentira. E ao estarem instalados na mentira, estão presos, estão enredados. E deixaram-se enredar pelos laços do maligno. Jesus disse que a palavra que alimenta é aquela que vem da boca do Pai para o nosso coração. É do coração do Pai para o coração do Filho. E nós muitas das vezes estamos a dar lições de moral. Estamos a passar para o povo das nossas igrejas mensagens que nós vamos extrair porque não temos outra coisa e vamos extrair que nós dizemos que é de Deus. Mas onde é que está o espírito e a vida nessas palavras? Onde é que está a transformação? Onde é que isso vai tocar no coração das pessoas?
Onde é que esse povo que nos está a ouvir, depois, durante a semana, pratica aquilo que aprendeu? Porque quem convence esse povo é o Espírito Santo. E você diz assim, pá, você está a falar essas coisas assim, estou a falar porque tenho 30 anos que tenho observado tanta coisa. Eu tenho 30 anos em que vejo engravatados atrás dos púlpitos, parecendo ser umas grandes coisas e não arregaçam as mangas para nada, mas mandam os outros fazer. Eu tenho 30 anos a ver profetas, que a única profecia, aonde eles são profetas é em cima dos púlpitos das igrejas, porque na rua deixam de ser profetas. Tornam-se muita coisa menos profetas. O profeta anda misturado com o povo. Você quer ver um profeta, não é no púlpito da igreja. Você quer ver um profeta, é na ação da vida. Olhe para Jesus, porque era na ação da vida. Ele chegou a ser expulso das sinagogas. E hoje seria expulso da maioria das nossas igrejas. Agora, você diz-me assim, então, mas nem toda a gente é assim, graças a Deus que não. Tem muitos pastores, tem muita liderança, tem muito povo que, graças a Deus, não é assim. Claro, obviamente. Eu não tenho a mesma pancada que Elias teve, que só estava ele sozinho. É óbvio que não. Tem muita gente que concorda com aquilo que eu estou a dizer, mas também sei que a maioria de alguns que me conhecem não concorda com aquilo que eu estou a dizer. Eu prefiro fechar uma igreja do que ter um clube aberto. Do que ter um clube aberto, pegue no povo, leve-o para as ruas. Leve-o para os bairros mais pobres. Fale com as comissões de moradores. Fale, saia. Leve o seu povo a sair. Leve o seu povo. Tem povo que sabe o que é miséria e o que é dificuldade, mas tem povo que não sabe o que é nada disso, a não ser pela televisão e quando passam ao lado. Você tem medo de fazer isso porque tem medo de perder dízimos e ofertas. Mas os profetas são assim, amigo. É no chão da vida. Você punha no púlpito da sua igreja João Batista a pregar, a cheirar mal e vestido daquela maneira. Hoje não seria pelos de camelo, hoje seria, se calhar, com roupas de sem-abrigo. Você punha nas primeiras filas da sua congregação pessoas de sem-abrigo e trazê-las e colocá-las a cheirar mal e com piolhos ao lado das outras. Você fazia isso? Tinha coragem de fazer isso? Ou isso depois iria se refletir nas ofertas da igreja? A questão aqui é o seguinte, a questão é que eu não sou Jesus. E a questão é que a igreja é de quem? É de Jesus. Se a igreja é de Jesus, porquê que há distinção entre pessoas? Se a igreja é de Jesus, porquê que você prega aquilo que Jesus não ensina e em nome dele? É muito simples. É tão simples como isto. Odeiem-me que não me odeiem. A questão é esta. A questão é fulcral. Nós estamos em tempos de apostasia. Vamos começar de novo ou vamos continuar a pastorear as ovelhas que Deus nos trouxe da mesma forma, ensinando o que nos convém? É muito simples. Pegue nos ensinamentos de Jesus e seja isso a sua base. Não é pelo facto de você ter aprendido aquilo há 500 anos atrás que isso ainda vale. Nós não somos discípulos nem dos reformadores, nem dos pais da igreja, nem dos apóstolos modernos. Nós somos discípulos de Jesus. E a palavra de Jesus continua atual. E hoje temos ferramentas que nós nunca tivemos na vida, tão avançadas. Nós hoje temos versões que nos ensinam a ver melhor as Escrituras. Nós hoje temos com facilidade à mão dicionários gregos, para quem quer estudar mais um bocadinho. Nós temos, e os seus significados, mas temos isso tudo à mão. E no meu tempo, quando eu comecei, eu tinha que comprar tudo e mais alguma coisa, para aprender mais qualquer coisa. Para sair fora da caixa que me tinham colocado. Eu, para aprender mais alguma coisa, tinha que comprar outro tipo de literatura, de outras pessoas com outra visão diferente, para que eu pudesse estudar e comparar. É muito simples. Profeta, meu amigo, olhe para Jesus e veja o que é um profeta. É muito simples. E se você sente convicção no seu coração em viver a sua vida como ser um profeta, então que as suas palavras sejam espírito e sejam vida. E traga consolo, edificação e consolação. Certo? Se trouxerem adivinhação, não funciona. O que você pode trazer é uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Você pode se mover nos dons do Espírito Santo, sim. Não os fabrique, porque quando o Espírito Santo se quiser manifestar, ele manifesta-se e vai sempre de encontro ao coração da outra pessoa. Sempre, 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 sempre. Deus sabe o que faz.
Desperte o dom que está em si e desperte, ajoelhe-se, quebrante-se, humilhe-se na presença de Deus, porque aquilo que nós vemos em Jesus é humildade. E nós só temos a prepotência, a arrogância, em pleno século XXI, o que nós estamos a oferecer às pessoas é isto, não é mais nada, disfarçada de religiosidade e de amor. Amai-vos como eu vos amei, disse Jesus. E Jesus amou-nos da forma como nós vimos. Ele morreu por nós e para ressuscitar e nos dar vida nova, ele teve que ir à cruz. E foi no alto da cruz, no auge do sofrimento, que Jesus disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. É assim que Jesus nos amou e é assim que nós precisamos de amar. E pararmos com justificativas. Nós precisamos de nos humilhar e buscar a presença de Deus para as nossas vidas, para os ministérios e para as igrejas. Quer ver um profeta? Olhe para Jesus, como você olha para Jesus e vê um apóstolo. Ficamos para a próxima, que vamos falar sobre evangelistas. Obrigado.